acidente ele aconteceu quase às 19 horas, né? Então eu tinha acabado de chegar em casa do expediente e ia tomar um lanche e o meu celular tocou. Eu morava no Japão na época e eu lembro que eu acordei e vi a notícia nos noticiários japoneses e entrei no computador para ver, para procurar o nome do meu irmão, né? No dia do acidente, eu ocupava o cargo de secretário da Segurança Pública de São Paulo. Primeira viatura que chegou lá da polícia não era do bombeiro, era uma viatura de patrulhamento. Os integrantes dela estavam na lateral ali da 23 de maio, ajudaram algumas pessoas, parece que 7 ou 8, a saírem pela lateral. Eu estava no quartel no dia que deu a ocorrência. As primeiras informações que chegaram eram um pouco confusas, né? Só falava de uma queda de uma aeronave, mas ficou em dúvida se era na cabeceira da pista, se tinha caído na 23. E a gente também não sabia qual porte que era a aeronave. Eu evitei e vim pela 23 de maio, porque eu imaginava que já ia estar tudo parado por conta do acidente. Eu lembro que na 23 de maio eu já via o prédio em chamas e toda aquela cena, né? Na hora que eu cheguei a gente não via o avião, só via uma bola de fogo e onde que está o avião, né? Eu tinha passado, havia 15 minutos por ali, estava chegando à minha casa, que eu moro a 2 quilômetros do aeroporto. Quando eu soube do acidente, me avisaram para ligar a televisão. Eles estavam falando de acidente com um avião cargueiro. Não tem avião cargueiro em Congonha. Naquela época tinha um certo hábito de às vezes deixar uma televisão ligada, alguma coisa assim, e a minha esposa me chamou, que tinha uma entrada, uma inserção ali, de uma emergência, me chamou para ver. Eu estava em férias, estava com a minha família numa praia em Fortaleza, minha esposa com meus 2 filhos. Já no primeiro momento já caí dentro da delegacia de polícia, com toda aquela movimentação de imprensa, toda aquela tensão que envolve um acidente aéreo. No mesmo dia, uma reunião com Secretaria de Segurança e familiares de vítimas num hotel ali da região de Moema. A gente mora numa cidadezinha pequena, bem pequenina, chamada Dois Irmãos, que fica a 45 quilômetros do aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre. E aí o noivo da Madalena ligou, o Beto, a Madalena já ligou, porque cada vez que ela chegava aqui, ela ligava. Eu digo, não, eu até estou estranhando, tá? Acho que o voo atrasou. Beto, eu estou vendo na televisão aqui, Congonhas está em chamas. Eles entendiam que era no aeroporto. Aí eu liguei a televisão e já comecei assim, o coração começou a bater forte para nós todos. Aí até que veio na televisão que o voo partiu de Porto Alegre tal hora. E que era o voo que eu tinha levado a Madalena. Eu estava na universidade, nós estávamos no meio de um evento. Levei minha filha para embarcar, voltei até a universidade e recebi uma ligação da mãe da amiga dela que estava viajando com ela sobre um acidente. Aí eu procurei uma televisão mais próxima, vi o acidente, mas na época, no horário que eu vi o acidente, deram outro número de voo. Aí eu falei para minha esposa, ó, tudo bem, é uma tragédia, tudo bem, mas a gente não consegue falar com ela por telefone, porque o voo não desceu ali, está indo para outro aeroporto e a gente vai saber o que vai acontecer. Começaram a dar umas informações erradas, né, que tinha sido um avião que estava num hangar, que estava, né, não um avião que desceu, aí depois já apareceu que era um avião que desceu, aí depois já veio a informação que era de Porto Alegre, aí começou a conduzir, né, para aquele avião onde ela realmente estava, né. A gente conseguiu encontrar aqui a vozinha dela no filme, né? Nós estamos aqui no teleférico. Cagando. Ali tem uma cachoeira. Ah, não diga, né? Pra ninguém tá vendo. Tira foto. Tira tipo toda. O teleférico resolveu parar agora. Foi interessante que ela fala aí, o teleférico para, e ela diz que
que ela não estava com medo, né? Então, assim, como são os pais, né? Como é a família. Então, a gente se apega nesses detalhes, né? Quando ela disse que não está com medo de ficar no teleférico, a gente, né, transforma isso, porque ela falando pra gente que onde ela estiver, ela não está com medo. Essa viagem foi justamente para comemorar esses 2 anos de namoro e a gente vê nas fotos que conseguimos recuperar do chip da câmera dela, né? A câmera ficou incendiada, mas o chip se salvou e tinha 160 fotos. Ela está sorrindo, feliz em todas essas fotos. Eu lembro de quando a gente foi lá, num lugar onde estavam todos os pertences, então eram montinhos, né? Que você podia procurar se tinha alguma coisa do seu familiar e você tinha que provar de alguma forma. E a gente conseguiu, a gente achou a nota dessa máquina, porque você só podia tirar se você comprovasse que a coisa era sua. Mas, assim, é muito forte, né? Assim, eu recebi a bolsinha dela, a canetinha toda, tudo acabado, né? Tudo assim, queimado. E a gente, por incrível que pareça, a gente tem tudo isso até hoje guardado numa caixinha. Nós tivemos por várias vezes já querendo desfazer, né? Mas você acaba guardando porque aquilo foi a última coisa que estava com ela, então, de alguma forma, é um negócio que você acaba querendo manter como última lembrança, né? Quando a gente mexe nisso, a gente passa, assim, dias com a mão cheirando queimado, né? Lembrando dessa tragédia. Então é muito triste. A gente tinha que ter coragem para mandar isso embora, mas realmente ainda não aconteceu. Ela ligou e disse: mãe, não precisa me buscar no aeroporto, está chovendo, é perigoso vocês chegarem até lá, a gente prepara uma jantinha e a gente vai. Ela tinha acabado de se formar na FAAP, ela fez administração, ela trabalhava comigo e estava fazendo os estudos dela para o concurso da auditor da Receita Federal, né? Então ela é muito aplicada, estudava direto, quando não estava trabalhando estava estudando. Estava há 2 anos namorando com o Lucas Matede. A gente quer que exista a tal justiça, né? Para que não aconteça, não seja tão fácil matar o filho da gente e não acontecer nada. Havia chovido nos 2, 3 dias anteriores, a pista estava escorregadia, né? Isso gerou um nível de insegurança muito grande para todas as tripulações que operavam naquele aeroporto, no aeroporto de Congonhas, e isso fez com que várias tripulações da empresa aérea adotassem um procedimento de pouso em Congonhas que não era o recomendado pela fabricante, justamente porque acarretava esse tipo de problema, que era o avião varar a pista. O aeroporto de Congonhas tinha acabado de passar por um recapeamento de pista. Ele, naquele momento, ele era um aeroporto que ele era mais movimentado do que o aeroporto de Guarulhos, o que é um contrassenso. Se você tem um aeroporto internacional com 2 pistas de 3,5 km, 4 km quase de extensão, capaz de lidar com voos internacionais e principalmente com voos de longa distância, e o nosso país é um país de grandes distâncias, por que eu saía de Congonhas e conseguia chegar em Boa Vista, em Roraima, em Rio Branco, no Acre, em lugares em Santarém, no Pará, em Letícia, no Amazonas, quer dizer, eu conseguia fazer qualquer voo a partir de Santarém. Então ninguém precisava ir para Guarulhos para fazer voo doméstico. Só ia porque era mais barato. Na nossa conclusão, houve uma série de equívocos por parte daqueles que administravam o aeroporto. Houve um equívoco fatal também da Agência Nacional de Aviação Civil, claro, sempre dos funcionários responsáveis, e também um equívoco do setor de segurança da empresa aérea. Quando o avião se chocou ao prédio da TAM Cargo, ali não foi o início da tragédia, ali foi o fim da tragédia. O início da tragédia foi a autorização de pouso. Você abriu uma pista com uma reforma inacabada, completamente irresponsabilidade, né? Ou seja, atuar junto ao Ministério Público, forçar a abertura de uma pista, foi a ANAC e quem está respondendo por isso é a Denise Abreu. A Denise chegou para mim e disse assim, eu quero dar um abraço. Eu digo, eu não quero abraço, eu quero justiça. Nossa filha Madalena, que era comissária, a aeromoça, que naquele dia ela estava vindo para São Paulo para se apresentar
porque como era 17 de julho, inverno no sul, então ela tinha medo que ela não pudesse, ela tinha que se apresentar no outro dia, que ela não conseguisse chegar a tempo, então ela pegou esse voo para ter a certeza que ela estaria aqui. Porque como lá em Porto Alegre não tem instrumento, né, para as aeronaves decolares e aterrissarem através do instrumento, então ela pegou esse voo para ter certeza que estaria aqui no dia da apresentação. Ela tinha 20 anos, naquele ano ela completaria 21 anos, ela tinha apenas 10 meses de TAM. A saber, ela foi a mais nova contratada, mais nova tripulante contratada pela TAM. No dia do acidente, ela era extra, junto com mais 16 tripulantes da TAM. E, repito, ela não precisava vir. Ela veio justamente porque lá em Porto Alegre não tem essa aparelhagem que já fazem 16 anos que é prometido, né? E não foi colocado ainda, mesmo depois de tudo, ainda não foi colocado. E a notícia foi dada assim muito estupidamente. Quase 2 horas da madrugada e nós não sabíamos se realmente a Madalena estava naquele voo. Daí ligaram assim, ó. Madalena Silva teve óbito e amanhã da manhã vai ter um voo saindo de Porto Alegre para São Paulo e desligaram. A casa já começou a encher de gente, nunca vi tanta gente. É uma aeronave Airbus A320. As aeronaves, né, que a Madalena trabalhava. Como é que foi para o senhor saber que sua filha tinha acabado de sofrer um acidente, tinha morrido num voo da TAM e vir para São Paulo num voo da TAM? A gente, até aquele momento, assim, ó, não mudava nada se era da TAM, da Gol, enfim, era um avião. Né? A gente não sabia, era uma aeronave. Né? Assim, qualquer uma que botasse, nós, a gente entrava, né? Porque parece que nós éramos tipos animais, ó, vocês entram por aqui, e assim foi. Como eu não entendia nada, assim, eu estava meio que anestesiado, aí tinha vários familiares que a gente não sabia que eram familiares. Só sei que naquele voo me deram uma torradinha e eu fiquei durante essa 1 hora e pouco do voo, fiquei comendo aquela torradinha. Parecia num filme, né, que eu sabia que eu tinha que comer para me manter firme, de em pé. Para nós, até passado uns dias, a gente não tinha certeza, mesmo que falaram para nós, a Madalena teve óbito. A gente acreditava, né, até que estivesse sobrevivente. A gente só realmente teve... realmente a Madalena não vai vir mais, eu diria assim, praticamente 48 horas depois. Levou 26 dias para ser identificada. Nossa, aquilo foi uma tortura para nós. Então, nessa hora você não sabe. Eu posso dizer assim, ó, nós ficamos sem chão. A gente vivia muito unidos, muito. A gente brincava com o noivo dela e tudo. De repente acontece, sabe? A gente tem essa ideia assim, só acontece com os outros. Não, foi conosco que aconteceu. Ganhamos psicólogos, mas nós ajudamos os psicólogos mais do que eles a nós. E a gente pediu para não vir mais. Em 2 anos, 2 anos vocês estão curados, né? E pronto. 2 anos depois é que começou a coisa mais forte, né? Até hoje, passado praticamente 10 anos, é difícil passar um dia que eu não chore de saudade da minha filha, que a gente não chore de saudade, né? E a gente dorme muito pouco. A gente não consegue dormir e nós não estamos tomando nada para dormir, mas tem muita gente, muitos familiares que não conseguem realmente dormir sem uma medicação. Eu voltei do Japão e eu tinha esse conflito de não poder estar feliz, de estar revendo as pessoas, de estar aqui no Brasil de volta, de poder comer uma comida que eu não fazia tempo que eu não comia. Então, nas terapias que a gente acabou fazendo, tudo para mim foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito isso. Justiça! Eu nunca tinha visitado psicólogo, mas passei a dar um valor muito grande. Porque essa sensação, essa tristeza, enfim,
Com a visita aos psicólogos, isso daí eu não sei quanto tempo levou, acho que foi mais de ano, né? De fato me fizeram muito bem. Para mim, para minha mulher, para os filhos, todos tiveram esse acompanhamento com o psicólogo e eu passei a dar um valor bastante grande para esse profissional. Minha mulher entrou em depressão profunda. Até hoje ela continua tomando esses remédios de depressão. Foi um baque muito grande na vida dela, na vida das avós, né? As avós também sofreram muito. Eu fiquei super baqueado, ela trabalhava comigo, enfim, fazia falta tanto pelo trabalho como pela parte de filha, né? Essa dor, não tem ninguém que possa dizer assim, eu gostaria, eu vou tirar a sua dor, né? E você vai viver. Não tem, não tem. Tem dias, sangra muito. Tem dias que a gente consegue amenizar, né? Mas é complicado, muito complicado. Ele com a minha irmã, né, e o meu sobrinho. Na identificação do IML eu fui até lá e encontrei essa correntinha junto com a carteira dele, que tinha a fotinho do meu sobrinho. Tava amassada tudo, a gente mandou para um lugar para polir, para recuperar, e a gente guarda até hoje. O Rogério era o meu irmão mais velho, ele tinha 28 anos na época do acidente, ele era bancário. E ele foi para Porto Alegre justamente a trabalho. Ele era uma pessoa alegre, super responsável. Ele era praticamente meu pai, assim. E até minha mãe fala, né, que ele era o filho mais zeloso, assim, né? Tipo, conseguia fazer todo esse papel, assim, né? Era bem importante pro convívio da família. O Rogério me ligou e perguntou como que estava o tempo. Aí eu falei, tá chovendo muito, né? E aí ele falou, é porque eu tô já no aeroporto, eu vou ver se eu antecipo o meu voo. Aí eu falei, mas tá muito feio o tempo aqui. Aí ele falou, então tá bom, obrigado. Foi a última vez que eu falei com ele. Aí tava lá com o meu neto gosta muito de televisão, desenho. Aí ele estava distraído com os carrinhos lá e eu mudei o canal. Aí tava incêndio, coisa do aeroporto, não sabia direito o que era. Uns falavam que era o táxi que explodiu no posto de gasolina. Aí começou. O Rogério é companheiro, né? É como ele falou. Eu me separei, ele ficou praticamente comigo, ele viajou, minha filha casou, era eu e ele. Se eu não estava com meu neto, eu estava eu. Fim de semana, era nós dois. Estava feliz, namorando, fazendo planos, ligando para ele. Até no domingo que ligou para ele, falou, olha, Edu, tá na hora de você voltar para ficar com a mamãe, porque agora eu quero cuidar da minha vida, né? E ele não era, tipo, uma pessoa que ficava falando por muito tempo. Ele, vou chamar, e aí, tá tudo bem, moleque, não sei o quê, blá, blá, blá. E sempre passava a ligação. Mas naquele dia ele resolveu conversar. A gente ficou praticamente uns 50 minutos conversando. Estava muito feliz, estava dando tudo certo na vida dele. Até ele falou uma vez para mim, ele desceu um domingo, mãe, eu não sei, eu tô tão feliz que eu tô com uma coisa aqui dentro, né? Falei, Rogério, você batalhou tanto para conseguir, né? Isso faz parte mesmo da vida, né? Ele falou, Edu, eu tô super bem, gosto muito da Fernanda. Eu estou começando a fazer planos, eu preciso que você volte para eu sentir firmeza que você consegue continuar cuidando da mamãe, porque como você é o caçula. E falei para ele, o meu plano é ficar aqui 3 anos, e na hora de se despedir, ele ainda falou, né, te amo, beijo e fica com Deus, vou passar para a mamãe. Para mim foi um choque, porque eu não tinha a real noção do que estava acontecendo e nem porque o que estava por vir, porque quando eu ainda conversei com a minha irmã, eu falei, Ariane, eu não vou chegar para o velório, porque seria uma coisa normal, né?
Aí ela falou, Edu, mas vem sim que vai dar tempo, você não tem noção. E eu não tinha mesmo essa noção de que não poderia não ter corpo, até identificar todos os corpos, eu não tinha essa noção. Só no dia 28 que identificaram ele. 10 dias depois. Na verdade, dia 27 identificaram ele, dia 28 a gente enterrou. Eu não precisei de confirmação porque eu levei ela e esperei ela embarcar. Não fiquei angustiado por não saber de lista e tal. Eu sabia que ela estava lá e sabia que não tinha sobrevivido ninguém daquele acidente. A expectativa, o que era? Era que eles conseguissem identificar ela para a gente poder cumprir uma etapa da despedida. É uma foto que eu acho linda dela. Não. Ah, sacaninha, como é que você acha que você fica? A carinha dela. Isso foi um mês antes do acidente, 30/4. Ela vinha passar férias com os avós, né? A família é toda de São Paulo, nós somos paulistas, né? Eu e minha esposa, a gente foi a trabalho para o Rio Grande do Sul e ela estava vindo, né? Não é a primeira vez que ela viajava sozinha, ela já tinha vindo outras vezes, mas nessa vez criamos uma comissão, né? Conseguimos junto ao governo do estado uma comissão para acompanhar o trabalho do IML e fiz parte dessa comissão desde o início. Foi muito impactante para nós e realmente a gente só tem que elogiar o trabalho do IML porque eles não estavam preparados para aquele número de cadáveres chegando ao mesmo tempo. E as pessoas que estavam trabalhando lá com lágrimas nos olhos porque, né, sabiam que a gente tinha perdido a família ali. E na última etapa do processo é que eles falaram, nós pegamos os códigos todos que foram cruzados e aí comparamos com os nomes. E ela pôs algumas fichas em cima da mesa assim. Na hora que eu bati na ficha, eu falei, mas aqui está o nome da minha filha. Aí ela falou, desculpa, isso daqui ainda está sendo analisado. Aí eu falei, para minha esposa, se eles estão analisando isso, vamos esperar mais um pouco. E na mesma noite nos chamaram que tinham identificado a Thaís. Então, aí fui lá ver o que eles conseguiram identificar da minha filha. É impressionante, né? Um pedacinho de osso desse tamanho da minha filha. Eu queria reconhecer, eles não me deixaram. Então a imagem dela ficou sorridente. Eu quando deixei ela no aeroporto, naquele 17/7/2007, ela tinha o costume de, eu sempre levava ela, né? Se eu não levava, o noivo levava, mas alguém levava. Aí no vidro do aeroporto, a Madalena entrava e ela pegava e fazia assim, ó, um coraçãozinho e fazia assim, ó. Eu fazia de conta que eu pegava e segurava a Kita, né? E jogava beijo. Foi a última imagem que eu tive da Madalena. De repente foi bom assim ficar com essa imagem. Mas me deixa angustiado como pai, né? De que fui eu que pus ela naquele voo. Né? Era um aeroporto que eu utilizava com frequência, tinha família em São Paulo, para mim é muito mais prático descer em Congonhas do que descer em Guarulhos ou Campinas. Mas aconteceu, né? É isso. Desculpa. Você quer parar um pouco? Você quer respirar? Quer uma água? Eu aceito. A culpa não é sua, óbvio. É que a gente vivencia tudo isso. Claro. Esse acidente aconteceu em meados de 2007, 9 meses depois do começo da tal da crise aérea. A crise aérea decorreu de um acidente muito estranho, em que um jato executivo pilotado por americanos que não conseguiram se comunicar com as torres, também não olharam as suas cartas náuticas adequadamente, fizeram um voo cego com o transponder desligado e derrubaram um avião da Gol com 154 pessoas a bordo. A partir daquilo, houve um efeito dominó da tal da crise aérea, em que os controladores aéreos no começo começaram a ser, eles os acusados, serem os únicos responsáveis. E o que foi feito foi botar à tona que havia um problema sistêmico naquilo, nas dificuldades de manter a aviação brasileira tão segura quanto os padrões internacionais, né? De ter controladores que fossem efetivamente bilíngues, que conseguissem se comunicar na linguagem padrão e de forçar
os próprios tripulantes a usarem essa linguagem padrão também. Eu me lembro que na primeira semana em que a ANAC começou a operar, né, a existir, a trabalhar, nós tivemos um Boeing da BRA, que é uma empresa que nem existe mais, que saiu da pista e quase caiu lá na avenida também, porque derrapou. Então, o aeroporto ele estava sendo muito questionado. Além disso, Congonhas tem uma particularidade, né? Como ele está no meio de uma grande cidade, sempre existe uma reclamação dos vizinhos, né? Sobre barulho, medo de acidente e tudo mais. Quando aconteceu esse acidente, havia uma série de questionamentos com relação à entrega dessa pista, porque ainda não tinham sido feitas as ranhuras nela, que ela seria muito curta para operar jatos e tudo mais, né? Então a gente está fazendo aqui uma aproximação para a pista 35 de Congonhas, que foi a 35 esquerda, que foi onde ocorreu o acidente. Está uma noite bonita, sem nuvens, sem chuva, que é diferente do que aconteceu naquele dia. E quando você está chegando muito perto da pista, um computador no avião dá uma informação, retard. O que o piloto tem que fazer é trazer as manetes para essa posição que ela está agora, que é marcha lenta. O posicionamento das manetes ali que não era consistente com a condição de pouso, que eles queriam pousar, mas eles tinham uma manete na posição de voo e reduziram a outra até a posição de reverso. Mas por algum motivo ele não trouxe as duas manetes para a marcha lenta e levou só a esquerda para cá. Isso desencadeou o problema de os spoilers do avião não levantarem. Para piorar a situação, nesse cenário dessa hipótese de falha humana, a gente tinha um componente do reversor, né, que não estava operando. O reversor, a função dele é auxiliar a desaceleração do avião na pista. Para entrar em reversão, logo após o pouso, os pilotos trazem as manetes para trás e o motor começa a acelerar, como se ele acelerasse ao contrário. Ele joga o ar para frente e vai desacelerando o avião, ajudando o freio. Apesar de auxiliar muito, ele não é extremamente necessário para o avião parar na pista. Isso é muito interessante. Na certificação de um avião, você não certifica o avião com reverso. O reverso é alguma coisa a mais, mas você tem que ser capaz de parar o avião com freio só com freio. Esse avião ele também pode frear automaticamente, sozinho. Só que para ele frear sozinho, os spoilers têm que levantar. É uma condição. Eu só freio sozinho se os spoilers levantarem. Então ele não freou sozinho. E é uma coisa que o piloto espera que aconteça. Na realidade, ele fez uma interpretação de que um motor não podia dar reverso e o outro podia arremeter. Então, o que aconteceu é que um motor estava a potência de decolagem e o outro estava parado. Então, o avião saiu da pista para a esquerda, porque o motor que estava pinado, se não me engano, era da esquerda, portanto, ele virou para cá, tá certo? E durante 5 segundos, o piloto percebeu que o avião não estava desacelerando. E eles não perceberam que o outro motor estava acelerando. Aí isso causou com que o avião começasse a desviar para a esquerda, porque o motor estava freando do lado esquerdo e o motor do lado direito estava acelerando. Quando ele percebe, ele começa a pisar no freio, mas ainda de maneira tímida, porque ele não consegue identificar o problema que está acontecendo no avião, porque não tem nenhuma indicação para ele de que tem alguma coisa normal, exceto a manete fora de posição. O que você ouviu na caixa preta?
O desespero dos pilotos, né, do piloto e do copiloto, e o grito final de a gente supõe que seja da Michele, que deveria estar na cabine por conta da lotação do avião. Esse livro, depois de alguns anos do acidente, o autor entrou em contato com a gente, que ele queria fazer como se fosse um relato sobre o acidente. E ele vai contando as histórias das famílias, né? O porquê cada um estava em Porto Alegre, porquê pegou aquele avião. E um dos capítulos conta a história do meu irmão. Eu levo muito tempo entre um acidente e começar a pesquisá-lo para um livro. Por exemplo, caiu um avião da Chapecoense no final do ano passado. As pessoas dizem, você vai escrever sobre o desastre da Chapecoense? Eu falo, se eu resolver escrever sobre o desastre da Chapecoense, eu só vou começar a pesquisar em 2021. Que a verdade mesmo demora a aparecer. Uma coisa que eu faço questão de ter antes de começar a pesquisar, o laudo da aeronáutica pronto. Outra coisa, você conversar com parente de gente que morreu, logo em cima do acidente é horrível, as pessoas não querem conversar, elas são muito assediadas pela imprensa. Então eu prefiro passar o tempo e aí eu sou mais bem recebido, eu tenho todos os dados. Um acidente onde não tem testemunha dentro do avião é mais difícil. Você tem o que os pilotos falaram, tudo bem, você tem na caixa preta, eu sei tudo que eles falaram, ajuda muito. O resto, você só tem as despedidas das pessoas no aeroporto de Porto Alegre, a última vez que cada um falou com algum passageiro. Em cada acidente, tem uma pessoa em especial que me ajuda muito. No caso do acidente da TAM, foi o Christophe Haddad, cuja filha dele, Rebeca, de 14 anos, morreu no acidente. Quando eu conversei com o Cris, ele estava em Porto Alegre, e ele falou comigo, não, eu quero conversar com você sim. Eu falei, então vamos conversar por telefone, você prefere por e-mail? Eu falei, não, eu vou na sua casa aí no Rio. Ele veio aqui, sentou aqui no sofá, e ficou aqui umas 6 horas conversando. Eu vou toda terça-feira que eu estou em São Paulo, eu vou estar no aeroporto, principalmente na área de desembarque, fico imaginando a minha filha descendo ali. E vejo tantos tripulantes, enfim, descendo. Cada um que se aproxima mais ou menos do perfil da idade dela, fico imaginando ela. Não temos assim, nenhum medo, enfim, nada, porque ali era o trabalho dela. Soubemos que a maioria dos familiares dizem que não pega o aeronave da TAM, enfim, cada um ok, cada um tem a sua... A nós, assim, cada vez que a gente entra, nós temos do ambiente de trabalho da nossa filha. Eu já me peguei por várias vezes, eu andando assim no shopping, é muita vontade, de estar com a filha. Então eu já me peguei por muitas vezes andando no shopping e eu vejo uma mãe com a filha ao lado, que teria, assim, às vezes parecida com... E eu me pego e quando eu vejo, eu estou andando atrás dessa pessoa, assim, imaginando, sentindo como é que essa mãe, o que essa mãe está sentindo junto com a filha, que era o que eu mais queria, A última imagem que eu tive dela foi que eu levei ela para o aeroporto. Então, aquela imagem, de dar tchau, que a gente sempre acha que é um tchau que daqui a pouco a gente vai se ver, Mas, infelizmente, eu jamais sabia que naquele momento eu estava dizendo era adeus para ela. Primeiro, a nossa vida enquanto família acabou no dia 17 de julho. Aquela família que nós conhecíamos e vivíamos muito bem, morreu ali junto com o acidente. Nós tivemos que reinventar, e aí era uma opção. Ou nós partimos para uma vida de casal, foi uma opção nossa ter a Thaís, inclusive demoramos, foi planejada para que tivéssemos um filho e veio ela. Ou tentássemos de novo recomeçar uma família com filhos. E a gente tentou e conseguimos. Fomos abençoados com um casal. Hoje a gente tem um casal que vão fazer 7 anos esse ano. Um casal de gêmeos. Foi um dos primeiros a chegar. O padrão do bombeiro primeiro a gente vai trabalhar, tentar minimizar as vítimas, retirar as pessoas que ainda estão com vida,
E foi assim que a gente trabalhou. Na época eu tinha acabado de entrar na empresa, eu era auxiliar de cargas, né? De repente eu vi um barulho muito forte, né? Senti assim que o prédio deu uma tremida e foi muito rápido. Só deu para entender um pouco o que está acontecendo e tentar sair do prédio, né? A gente entrou sem visibilidade, muita fumaça, abriu uma porta, aí um bombeiro entrou na frente e aí ele achou uma perna do rapaz no meio dos escombros, aí ele me chamou, aí eu falei, vamos puxar, e a gente puxou, aí veio o rapaz, que estava inconsciente, né, e a gente tirou. E aí a gente começou a encontrar pessoas que estavam inconscientes dentro do prédio, né, e retiramos mais umas 3 vítimas, né, eu me recordo um deles, um garoto que estava dentro de uma sala, já estava com parte do corpo queimado, e o fogo estava avançando por conta do combustível, né? E a gente achou ele estava inconsciente no meio dos escombros, né? E tinha o problema das lajes trincando, o prédio trincando, e lá se foi a noite inteira, então na parte de trás do prédio. Eu vi uma brecha entre os caminhões e saí por uma dessas aberturas que tinha, né, no meio entre os caminhões, assim. Foi quando eu fui para a avenida e olhei bem uma parte da cauda da aeronave. Aí eu tive certeza que realmente tinha acontecido. E a gente abriu a porta do elevador, né? E tinha muito fogo já no local. Aqui é o bombeiro, se tiver alguém deu algum sinal, né? Tava bem em cima e com muita fumaça, então a gente... e não tinha acesso com a batida do avião, parte da turbina arrancou as escadas, então a gente conseguiu e o prédio colapsou. Para nós trabalharmos ali também é quase como mexer num santuário, porque você pisa em uma pessoa para tentar resgatar a outra e você não tem nem como se mover naquele local, né? O pessoal me levou para o pronto atendimento no hospital, pela ambulância. Aí chegando lá, eu já não conseguia fornecer informações pessoais minhas na chegada no hospital, né? Por exemplo, eu não conseguia falar direito assim, nome, telefone, até que o pessoal foi me acalmando, conversando comigo e tal, e aí eu consegui fornecer o número de telefone da minha casa. Se vocês forem fazer uma regressão em todos os acidentes aeronáuticos, essa dúvida está sempre presente num acidente aeronáutico. Quantos tem dentro? Né? Até mesmo o último aí que morreu o juiz do Supremo, eles não sabiam se tinha uma pessoa a mais ou a menos. Veio até na hora do embarque, a câmera filmando, subiu 4, subiu 5. E na hora a gente não sabe quantas vítimas tem naquilo, né? Então tem uma certa angústia até de você localizar toda. Eu saí com um sentimento de felicidade de ter tirado vítimas com vida. E eu descansei em casa, e a hora que eu liguei a televisão, que eu começou a anunciar, eu não tinha a sensação das quase 200 mortes, né? Ficou tão envolvido naquilo ali, né? Que aí eu comecei a ver. Eu falei, poucos instantes eu estava lá, né? E me deu uma tristeza tão grande que eu assisti a televisão e comecei a chorar. Consegui sair ileso. No dia eu estava com ela, medalha de Nossa Senhora de Fátima. Eu voltei lá em 2014, né? Que foi um pedido dos meus filhos, até porque eles gostavam sempre de ver a movimentação de pouso, decolagem. Eu não conseguia me aproximar muito do local, era muito forte aquilo ainda para mim. Quando iniciaram esse memorial, a gente se esforçava, a gente vinha, ajudava, a gente fazia cachorro quente para eles. A gente fazia 70, 80 cachorro quente, mas era um prazer. E quando entregaram o memorial em 2012, mas não entregaram pronto. Essa água a gente aspirava, nós pagávamos do nosso bolso para comprar cloro. Ela sempre estava linda, a árvore estava linda. Hoje nós não temos água,
para ficar bonito, pelo menos, nem flor. E a árvore está começando a ficar triste, né? O V da árvore quer dizer vida. Foi a única coisa que ficou em pé. Tirávamos o lixo, muito lixo aqui dentro. As pessoas vinham, jogavam até madeira, balcões. A gente tirava e colocava ali na frente. Antes de ser construído o memorial, nós já éramos os guardiões aqui do memorial. Quando eu trago flores, a gente traz para todos eles. Mesmo que a gente traz rosas, mas todas as pétalas é para todos, porque eles foram juntos. A gente cuidava para não invadir. Quando a gente via alguém estar aqui dentro, que estava montando uma barraquinha, nós de imediato chamávamos a polícia. E a polícia vinha e retiravam eles. A gente vinha porque não tinha nada disso aqui. Ó. Isso aqui não existia nada, só tinha a árvore ali. A gente ia lá e molhava ela. A gente chegou a comprar uma roupa especial para poder entrar aqui dentro. Era bonito, as pessoas vinham aqui e diziam como é bonito, enfim, esse aqui é um memorial. Hoje o pessoal trata isso aqui como pracinha. A pracinha do acidente da TAM. Mas afinal, o que aconteceu aqui? Conduzia esse processo no âmbito do Ministério Público Federal e tinha a perspectiva de que efetivamente as imputações, as acusações que o Ministério Público Federal formulou seriam julgadas procedentes. Hoje, infelizmente, me parece que o Tribunal Regional Federal fez uma análise muito restritiva do crime de perigo, que é o crime que foi imputado e que foi atribuído aos acusados, e dessa maneira absolveu os acusados das imputações, das acusações do Ministério Público. Os apontados pelo Dr. Rodrigo de Grandes, e ele estrategicamente encolheu para 3, a Polícia Civil tinha apontado 10, para não ter tantas testemunhas de tantos acusados. A Denise Abreu, que fez o pedido de liberação da pista, indevido. O Marco Aurélio Miranda, né, o diretor de segurança. E o Roberto Fasma, vice-presidente de operações, que não colocou, por exemplo, esse software que a própria Airbus já tinha indicado que deveria ter o software que dizia que quando estivesse no ponto neutro ia alarmar para o piloto. Foi muito mais fácil inocentar as pessoas que têm um poder muito grande de diversos modos, diversos segmentos aqui no Brasil. É muito fácil colocar as culpas nas pessoas que não estão mais aqui. A princípio, a notícia que veio que foi um galpão da TAM, né? Não especificamente que era um acidente aéreo. E aí a gente, enquanto espectador, nunca imagina que ali tem alguém seu no acidente. Ele comentou uma vez que aquele aeroporto específico de Congonhas ele tinha remetido algumas vezes, né? Pelas próprias circunstâncias da pista que não é muito favorável. Isso é uma fala de todos os pilotos, né? Então, é bem comum se ouvir que aquela pista de Congonhas não é uma pista favorável. Ele tinha uns 23 anos de profissão, eu acho. Inclusive, ele tinha recentemente, ele era instrutor da TAM, né? Então, são por conta de algumas habilidades que ele tinha que a suspeita dele ser de um erro tão amador como aquele, que foi nas manetes, não condiziam com a habilidade que ele tinha para estar naquela função, né? Eu gosto até de citar esse exemplo. É como nós estivéssemos dirigindo um carro e, ao invés de passar a primeira, resolvêssemos passar a uma ré, né? Então, é algo muito sem sentido. Até para quem está dirigindo um carro ter uma atitude de escolha, como foi dito que foi feito, né? Enquanto erro. O primeiro oficial, que era um comandante experimentado em Boeing, ele deve ter olhado para o manete, porque
O manete no Boeing mudaria de posição e ele teria um aviso disso no painel. Ele não percebeu, ninguém percebeu isso na hora que eles estavam pousando. As gravações não mostram isso, os dados técnicos mostram, então, que houve ali um fator muito complicado e eles não estão aqui para se defender. Tanto ele era instrutor da TAM, como ele já tinha sido promovido a piloto master, ou seja, é o patamar mais alto que um piloto pode atingir, porque no segundo semestre ele já iria fazer só voos internacionais. A aviação para o meu irmão era a vida dele, até porque desde pequeno ele sempre gostou de avião. Os brinquedos dele eram aviãozinho de papel, ele sempre falava que queria, quando crescesse, queria ser piloto de avião. E ele foi muito decisivo. O nosso pai ele trabalhava na VASP como radiotelegrafista, então era um contexto muito presente na vida dele. Passível de recurso ainda? Eu acho muito difícil, porque em primeira instância eles foram absolvidos, em segunda instância eles foram absolvidos. Eu acho difícil, mas nós vamos conversar. E se couber recurso, vamos falar com todos os familiares, se eles quiserem continuar, porque é muito sofrimento para nós também vir aqui e viver tudo isso, né? E não é fácil. Mesmo que tivesse dado indenização para todos, um balaio de dinheiro lá, nós seríamos pessoas felizes? Nós queríamos vender nossos filhos? Em primeiro lugar, a TAM tinha como a frase, como é que é? O lucro acima de tudo. O lucro acima de tudo. Se vocês forem lá, entrar na internet, veja há 10 anos atrás, qual é que era o primeiro lema da TAM? Era o lucro acima de tudo. Ou nada substitui o lucro. Está em todos os andares de todos elevadores, quando você entra lá no prédio da TAM ali, no final da rua, da estaiada ali, tem um prédio da TAM onde tem um treinamento, todos os andares tem lá os mandamentos da TAM. Continua, nada substitui o lucro, é o primeiro, e a segurança vem em quarto lugar. Como as prioridades não mudaram, eu acredito ainda que existe muita insegurança. Como pai de uma das vítimas, parece que o culpado sou eu, né? Eu escolhi mal a companhia aérea e escolhi mal o aeroporto para onde eu mandei minha filha. E quem vai cumprir uma pena perpétua sou eu, porque eu vou viver o resto da minha vida sem minha filha. Então, nós fizemos o que foi possível, vir até esse ponto, né, buscando por justiça. Infelizmente, não foi o resultado que nós esperávamos, mas acatamos o resultado da justiça, a absolvição dos 3 réus e vamos seguir a vida, né, porque a vida continua. Eu ando, não paro de andar. Tenho medo? Tenho muito medo. Antes não tinha, agora tenho medo. Quando desce, quando sobe, eu tenho muito medo. Lá em cima eu tenho medo o tempo todo. A gente voa, tem que voar, mas o medo existe. A gente sabe que é uma possibilidade de acontecer. É mais seguro você andar de avião do que você andar de carro. As estatísticas mostram isso. E as estatísticas mostram também que o desempenho da aviação civil brasileira, enquanto segurança, é melhor do que de vários países pares nossos na América Latina, é melhor do que vários países no Sudeste Asiático e é melhor do que os países africanos.
Eu precisei viajar por 30 horas, né? Logo depois do acidente. Quando a gente pousou em Guarulhos, o meu voo veio de Paris, eu lembro até hoje, eu estava sentado na primeira fileira do avião e a comissária fez o sinal da cruz e a galera meio que aplaudiu de ter conseguido pousar, né? E aí os comissários meio que se abraçando, sabe quando você sente assim, nossa, realmente o negócio está pesado aqui fora, né? Aqui no Brasil. Pode acontecer um outro acidente como esse, a qualquer momento, em qualquer outro aeroporto, é probabilístico, não é determinístico. Não é uma coisa assim, olha, tá com todos os ingredientes ali para acontecer. Eu tinha andado de avião uma vez só, eu viajei com a minha filha uma vez, e depois foi o ano passado que eu consegui ir, mas foi difícil dentro do avião, lembrar que fechado, o que ele deve ter passado na hora que o avião, né, que ele deve ter percebido alguma coisa, porque ele viajava muito. Ele achou, acho que o avião ia arremeter de novo e de repente a gente escutou tudo aquilo lá e a gente vendo pela televisão. Você consegue pousar avião com aquele peso, naquela condição, com razoável segurança numa pista como essa. Ela não é uma pista tão curta assim, mas ela é uma pista crítica, ela é uma pista desconfortável. O aeroporto de Congonhas, para mim, serviu só para fazer manifestação. Depois do acidente, simplesmente manifestações para que a gente brigasse por mais segurança no transporte aéreo. Mais nada. Às vezes eu tenho vontade de pedir a algum piloto para entrar na cabine, sabe? Mas fica só no desejo. Para mim seria uma forma de ressignificar esse momento que eu não pude ter com ele. A gente deixa muitas coisas pro amanhã, né? E às vezes esse amanhã não chega. Eu tenho, Alexandre, 32 camisetas, todas elas diferentes uma da outra. Com várias fotos. Com várias fotos, enfim, durante esses quase 10 anos, né, dificilmente, né, até eu saio que não esteja com uma camiseta. Né. Eu me sinto bem assim, é uma forma de homenagear minha filha. Né. Ficar com ela também. Cada vez que eu olho para um céu lindo desses, né, até eu vejo assim, ela está brilhando lá. E ok, e vamos seguindo um dia após o outro. Né.